E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, um episódio especial de Natal. Estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast, devidamente trajada aí, ó. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Sempre colocam um gorrinho pra mim. Acho que é porque eu sou a única que entro no clima das coisas, né? E todos esses ditadores, todos esses regimes totalitários, e aí, além do Hayek, Bruno, eu acho que vale a gente sugerir aqui uma outra leitura. Eu tenho que falar da Hannah Arendt. E ela escreveu A Origem do Totalitarismo. E ela faz essa comparação desses dois sistemas, o nazista e o comunista, e como que, na verdade, eles são, no fundo, regimes totalitários. É curioso que assim, muita gente me traz essa pergunta, mas por que o nazismo é tão repudiado e o comunismo não? Né? E assim, tem muitas explicações para isso. Primeiro que existe uma aceitação mais popular da ideologia do que o comunismo vende. Apesar das atrocidades, o comunismo é baseado numa ideia de igualdade, de justiça social. E o nazismo é simplesmente numa supremacia de uma raça sobre a outra. Então, são coisas que difícil você ter um apelo, se não é aquele contexto histórico e tal, daquela situação da Alemanha, versus ter um apelo universal para isso. E o comunismo não. O comunismo trata de uma questão que é fundamental, talvez um dos grandes dilemas da humanidade, né? O comunismo ele quer abolir hierarquias para criar uma igualdade máxima. É óbvio que isso é problemático, a gente pode até falar disso depois, mas hierarquias acabam criando problemas, porque elas começam a se tornar muito rígidas, se torna uma fonte de aproveitamento de corruptos que sentam naquele lugar lá em cima e exploram todo o resto de quem está embaixo da hierarquia. Então, é um problema real. Então, a ideologia comunista fala de um problema que ele é real para a humanidade a ser tratado. Claro que a prescrição ou o que eles oferecem como solução não é uma solução, porque extinguir hierarquias nunca vai existir. E não existe isso do ponto de vista biológico, não existe do ponto de vista social, não existe nem do ponto de vista moral e de valores. Porque se eu e você não tivermos a noção de hierarquia, como é que você vai elencar em qual momento o que é mais importante? Justiça ou liberdade? Igualdade ou, sei lá, justiça? Imagina que você comete um crime e aí, bom, você precisa pagar a justiça, mas aí vai acabar com a liberdade. Tem uma hierarquia ali que foi escolhida do que deve ser privilegiado. E sem hierarquia a gente não consegue nem ter moralidade. E a gente não vai ter ética também. Porque moralidade e ética implicam em escolhas hierárquicas de situações que são necessários que você valorize mais algum valor acima do outro. Se estão todos coexistindo igualmente, você não vai ter nada. Enfim, então, claro, é utópico. Você tem, assim, na história, né, o Heidegger, um grande filósofo que apoiou ou defendeu o regime nazista, e ele foi altamente rechaçado. Agora você olha um Sartre, que abraçou ferrenhamente o Stalin e um regime soviético, ele já não é visto, ele é um cara simpático, legal. Você tem muitos filmes sobre o que aconteceu no nazismo. Você não tem filmes. O Spielberg ele decidiu fazer a lista de Schindler. Ele não fez os gulags. Então as pessoas não sabem dessa história. Elas não sabem o que foi a destruição comunista. O que foi o regime soviético, o nível de destruição. E eram totalitários. E essa ideia que a Hannah Arendt traz, né? E ela identifica esses pontos incomuns, desde a banalidade do mal, onde pessoas comuns se tornam grandes servidores dessa máquina de matança ou de domínio das outras pessoas, soldados comuns ou pessoas afiliadas a um partido comunista, gente que vai e executa essas ordens. Uma figura de liderança carismática que vem de um sonho, que todos os dois lados tiveram, e esse controle total da sociedade através de uma polícia secreta, serviços de inteligência, tudo isso também está presente e tudo isso é totalitário. Os inimigos são políticos e, assim, o que significa falar que meu inimigo é político? Significa que eu te prendo, eu tiro o que você tem, eu te mato porque você pensa diferente de mim.
Isso é o ápice Um da crime de extinção. pensamento. Isso Um é 984. o ápice do que é a liberdade. Você não pode ser qualquer coisa que eu não queira que você seja. E até porque as categorias nunca estavam claras do que era o inimigo. Talvez para os nazistas até estavam, mas óbvio que qualquer um podia ser incluído naquela categoria desde que atrapalhasse o projeto nazista. Mas para os comunistas essa categoria era ainda mais ampla. Porque, ok, eram os burgueses, eram os capitalistas. Mas eram os comunistas também. Eram qualquer um que desse na cabeça do Stalin ou de qualquer outro que estivesse ali no poder, que estava atrapalhando o poder deles. Então, enfim, essa parte do totalitarismo é importante a gente entender. E totalitarismo é diferente de uma ditadura convencional. Um regime totalitário ele é muito mais completo e sofisticado do que um regime ditatorial. Você fala assim, aquilo é uma ditadura. Não é a mesma coisa que falar que é um regime totalitário. Então, quando as pessoas não se atentam a essas definições, claro, né? Ditadura, totalitarismo são a mesma coisa. Não são. Mas eu ia falar de uma outra coisa da China, né? Sim, eu ia fazer um comentário e aí eu saí da tangente da ideia do livro. Essa questão de um líder centralizador e como não dá para você discordar desse líder. Isso. A gente estava falando disso. Mas até aproveitando e fazendo só um parênteses no que você disse, tem aquela frase conhecida que diz que nada é pior para um socialista do que ser governado por um socialista que não é amigo dele, né? No final das contas. Porque você vai mais longe, porque assim, amigo por quanto tempo? Até o dia que a paranoia dele... E aí tem gente que estuda uma coisa muito interessante, que é um fenômeno muito... que chama o paradoxo do poder, né? E assim, essas figuras autoritárias, quanto mais poder eles têm, ou seja, você tem mais poder, supostamente você está o quê? Mais seguro. Mais inseguro eles se sentem. Mais paranoicos. Isso. E mais eles ficam em busca de uma coisa inalcançável, que é um controle total. E mais desesperados eles estão. Justamente é onde eles não deveriam estar, porque eles têm muito poder. E poder é a capacidade de você conseguir o que você quer. Então, você tem muito poder, você consegue muita coisa que você quer. E eles têm muito medo de não conseguir nada. E é muito louco, porque todos eles sofrem desse mesmo mal.